Inimiga me ama, inimiga me quer, inimiga vem fazer minha unha do pé. Calor! Quem falar da minha sobrancelha feia vai levar um tapa na cara. E aí, meus amores e minhas amoras, tudo rocheiro com vocês? Bom, como vocês viram pelo título do vídeo e pela minha blusa, que vocês não viram, peraí. É a Arlequina, gente, olha que lindo. Então, o tema de hoje é Esquadrão Suicida, porque eu quero mesmo, não tem outro motivo não. Esse vídeo vai conter spoilers. Não é nem que ele pode conter, ele vai conter spoilers. E como vocês também podem ter sacado pela blusa, eu gostei de Esquadrão Suicida. E às vezes parece que só eu e a Luli, minha amada Luli, fomos os únicos seres humanos que gostaram desse filme. Porque eu não encontrei mais ninguém que tivesse gostado. Até um amigo meu chegou pra mim pra me dizer: Sabe, como é que tu conseguiu gostar desse filme? Sara, tu faz cinema, tu não pode gostar desse filme. Caguei pra você, meu filho. Se eu quiser gostar de Barbie Fairytopia, se eu disser que é meu filme favorito, então meu filme favorito é Barbie Fairytopia. Sim, o filme teve muitos erros, mas isso não me impediu de gostar do filme. Inclusive, eu fui com expectativa tão baixa sobre esse filme, de tanto que o pessoal tinha falado mal, que eu acho que foi por isso que eu gostei assim. E talvez, só talvez, eu tenha usado a parte do dinheiro que eu ganhei do aniversário pra comprar o box de Esquadrão Suicida, porque ele vinha com uma bela blusa do Coringa e um pôster lindo da Arlequina que eu preguei na minha porta. Então aqui eu vou destrinchar um pouco do filme, eu vou falar em tópicos, vou falar dos pontos fortes e fracos, que alguns pontos são inclusive as duas coisas ao mesmo tempo pra mim. Bom, Esquadrão Suicida foi um filme feito pela Warner, que estreou esse ano, 2016, inspirado nos personagens da DC Comics. Enquanto eu estiver falando sobre, eu vou me referir muito a Guardiões da Galáxia, porque seria o equivalente ao Esquadrão Suicida da Marvel. Uma equipe de anti-heróis, na verdade. De Batman vs Superman, porque veio logo depois de Batman vs Superman. E muitos erros e acertos foram iguais a Batman vs Superman ou diferentes. E eu queria que muita gente percebesse isso. E falar também de Batman Ataque ao Arkham. Batman Ataque ao Arkham é uma animação de 2014, se não me falha a memória, e é estrelada pelo Esquadrão Suicida. Pra começar, Esquadrão Suicida é uma equipe de vilões, na verdade, não é nem anti-heróis, são realmente vilões, que foram reunidos por Amanda Waller, que é uma doida maravilhosa do governo, que decidiu criar a Força Tarefa X, que é uma força-tarefa não registrada pelo governo, composta de vilões, para eles mandarem eles em missões suicidas, pra resolver as tretas pra eles. Pra que eles obedeçam, eles colocam bombinhas no pescoço dos caras, que aí se eles não obedecerem, combinar que o único jeito de você fazer um vilão pensar em te obedecer é se você ameaçar a porra da vida dele. Ao contrário de Guardiões da Galáxia, que pelas minhas pesquisas, Guardiões da Galáxia é tipo Quarteto Fantástico. Não existem os personagens separados. Eles foram criados pra fazer parte daquela equipe. Esquadrão Suicida, não. Os personagens já existiam e foram reunidos. Eles existem separadamente. Tanto que, muitas vezes, a equipe do Esquadrão Suicida muda. A equipe do Ataque ao Arkham tem 3 membros iguais ao do filme, que são Arlequina, Pistoleiro, Capitão Boomerang. Na animação nós temos, por exemplo, a Nevasca na equipe. Nos quadrinhos, então, vive mudando. A última capa que eu vi só tinha o Pistoleiro e a Arlequina ali, que eu acho que deve ser tipo os membros cativos. Então é uma equipe que muda bastante, porque personagens morrem, porque não são necessários pra aquela missão. A Waller é bem específica quando ela vai escolher os pessoinhos que ela quer na missão. Bom, existe agora meio que uma grande corrida no ramo cinematográfico entre Marvel e DC. Por mais que digam que não tem, tem sim. Tanto que a DC tá indo por um caminho arriscado. A Marvel, ela foi bem lenta, porque a DC tava fazendo pouca coisa. A Marvel foi bem lentamente. 2008, Homem de Ferro. Aí vai introduzindo os heróis em filmes solos e depois fez filme daqui. DC tá tentando recuperar o tempo perdido, ao que me parece, lançando primeiro as equipes e depois lançando os personagens separados, como foi em Batman vs Superman. Mesmo que o Superman já tivesse sido introduzido e tivesse a trilogia do Batman há pouco tempo, Mulher Maravilha ainda não tinha sido. Ela foi introduzida no filme da equipe e vai estrelar o filme sozinho depois. Esquadrão Suicida, a mesma coisa, e Liga da Justiça, a mesma coisa. Então, eu acho que essa corrida da DC tentando se equiparar a Marvel acaba fazendo com que eles cometam muitos erros e tropeços no meio do caminho, fazendo eles chegarem meio que mancando no alcance da Marvel, que tá muito tranquila lá na frente. Bom, vamos falar primeiro do que vem primeiro quando a gente sabe de um filme, o marketing. Esquadrão Suicida fez um puta marketing. Eles lançaram até um site pra você criar sua caveirinha personalizada. Mas o marketing acabou sendo um grande acerto e um grande erro. Eles revelaram muita coisa no marketing, como as músicas. E que o Coringa ia aparecer, e que o Batman ia aparecer. Mas eles também esconderam quem ia ser o vilão do filme. Pelos trailers, a gente, pelo menos eu, não sabia que a Magia e o irmão dela iam ser os grandes vilões do filme. Ao contrário de Batman vs Superman, que entregaram assim na sua cara tudo. Tudo. Mas
mais óbvio, o marketing de Esquadrão Suicida cometeu o grande erro do Jared Leto. Veja bem, o erro do Esquadrão Suicida não foi ter dado pouco espaço para o Coringa, porque o Coringa não é um dos personagens principais da história, ele faz parte de uma subtrama. Ele não é um dos personagens principais, assim como o Batman não é o personagem principal. Não foi um erro eles terem colocado pouco espaço para o Coringa no filme. O erro deles foi jogar na nossa cara os trailers como se o Coringa fosse ser um fodão no filme, terem gravado trocentas milhões de cenas e tirado. Basicamente, eles nos enganaram. Jogaram o Coringa na nossa cara pra dizer... Não tá tão assim no filme, não. Brincadeira, gente, desculpa. O elenco todo no filme se saiu muito bem, na minha opinião. Muita gente está questionando que o Jared Leto foi um Coringa bosta. Não. O Jared Leto, pra mim, ele foi um ótimo Coringa pro novo Coringa que ele se propôs a trazer. É um Coringa muito diferente do que a gente tá acostumado, mas eu achei simplesmente muito legal. Não deixou de lado em nenhum momento a insanidade do Coringa, nem nada. Simplesmente deu mais dinheiro pra ele. Uma coisa que o Coringa geralmente não tem é recurso, né? Ele tem que pegar dinheiro emprestado, então assaltar uns bancos. Nesse não, eu acho legal isso. É um Coringa que tem o dinheiro dele. Então, que se foda, não preciso de amigos. Meu dinheiro, minhas regras. Ele não precisa pedir dinheiro pro Pinguim, não precisa assaltar bancos. Ele tem aquele dinheiro, ele é um grande. Eu adorei o Coringa. Ele foi muito bem, na minha opinião. Ele trouxe tudo aquilo que eu precisava ver. O pessoal tinha falado muito mal, eu tinha ficado com muito medo. Mas ele arrasou, gente. O Jared Leto arrasa. O problema é terem gravado 1 bilhão de cenas e depois não usado quase nenhuma. Os atores chegaram a dizer, na reportagem, que eles ficavam até mais tarde pra ver o Jared Leto atuando. O Jared Leto disse que com a quantidade de cenas que ele gravou, ele poderia ter feito um filme pro Coringa. Então eu acho que o Jared Leto saiu muito bem, mas a gente criou muita expectativa por conta do marketing. A gente esperava mais do Coringa, não no sentido de qualidade, mas de quantidade mesmo. Margot Robbie, o que dizer dessa mulher que uso e que amo tanto, mesmo conhecendo tão pouco? Aquela mulher foi maravilhosa. Gente, você pode dizer o que você quiser desse filme, mas se você disser que Margot Robbie e Viola Davis não estavam maravilhosas, eu dou na sua cara. Porque elas estavam magníficas. O Will Smith fez o papel dele muito bem, ele foi ótimo. Ele consegue ser um paizão, um cara malvado e um cara sarcástico ao mesmo tempo. Eu adoro isso num personagem. O que me surpreendeu de verdade foi a cara de Delevingne. Por quê? Eu não vi muita coisa com ela. Basicamente só vi Cidade de Papel e Pan. Em Pan, ela não tem nem fala. É só a carinha dela lá bonitinha, tipo... Em Cidade de Papel eu tinha achado ela muito morta. Porque, não sei se vocês assistiram Cidade de Papel, mas a Margot é extremamente foda-se no filme. Eu tinha dito, nossa, essa menina é uma atriz bosta, ela não sabe atuar. E assistindo Esquadrão Suicida eu percebi que, uau, essa menina é uma boa atriz, ela sabe atuar. Acho que o Cidade de Papel deve ter tido uma direção bosta mesmo. O roteiro do filme... Eu discordo que o problema seja isso. Eu vou falar do problema do Esquadrão Suicida mais na frente. Mas o problema do filme não é o roteiro. É um roteiro bem redondo, bem explorado. Mas agora o que é que acontece? Você percebe muitos problemas nele. Não é porque o roteiro seja ruim, mas é porque são muitos personagens. É uma equipe muito grande. Você percebe mais os erros assim. Se você parar pra pensar, como eu vou falar agora... Os erros de Esquadrão Suicida são basicamente os mesmos erros de Guardiões da Galáxia. Mas pro Esquadrão Suicida, ao invés de serem 5 personagens, como são os Guardiões, são 8. Gente, 8 personagens. É complicado. Você percebe mais os erros por causa dessa quantidade maior de personagens. Mas tem muitos erros que também são óbvios, que sempre acontecem no filme de equipe, e que o pessoal fez um estardalhaço, sendo que eu fico tipo, gente, qualquer filme com mais de 3 personagens faz isso. Eu achei de colocarem a mais de uma vilã uma ótima ideia. Porque eles pegaram isso do roteiro. Você vê que o roteiro foi meio redondinho por causa disso. Porque eles não deram aquela pista naquela hora em que a Waller diz: onde está essa bruxa? Está no meu bolso. E ela fica lá mostrando o coraçãozinho da magia. Você sabe que isso vai dar uma merda muito grande. Eu achei uma boa sacada da magia ser uma vilã. Eles usaram uma informação que eles já tinham usado mais à frente e exploraram isso. Isso é legal. Eles exploraram sim mais personagens do que outros, mas isso é normal. A gente sabia que isso ia acontecer. Isso acontece em Guardiões da Galáxia. Por exemplo, a gente sabe bastante do Peter Quill, um pouquinho da Gamora, quase nada do Drax. Em Esquadrão Suicida você percebe isso porque tem mais personagens que você não sabe muita coisa deles. A gente sabe tanto sobre o Drax quanto a gente sabe sobre o Crocodilo. Desculpa, mas é verdade, eles são os tanques do grupo e você não sabe quase nada sobre eles. É óbvio que alguns personagens vão ser mais explorados do que outros, porque tempo, gente. Tanto que eu recomendo a todo mundo assistir a versão estendida do Esquadrão Suicida, que vai sair e eu quero assistir também. É meio óbvio que um personagem vai ser mais explorado que o outro em uma equipe tão grande. Você acaba sabendo apenas o básico sobre eles. Sobre katana, magia, Capitão Boomerang e Crocodilo, você sabe o básico. O Capitão Boomerang, inclusive, eu achei que ele ia ser o primeiro a morrer, porque, tipo, ele mostrou o Flash por Flash. Sou Flash, fui embora. Pra mim, o papel do Capitão Boomerang tinha acabado aí. Eu me surpreendi dele não ter morrido. Sobre a explosão da cabeça do Omar. Gente, isso é óbvio que ia acontecer. Em Ataque ao Arkham, isso também acontece. Com o KG-Besta. Ele morre, não tem nem 15 minutos de filme. Por quê? Ele chega lá, ele duvida que a cabecinha dele pode explodir.
cabeça dele é explodida. A mesma coisa com o Amar. Ele duvida que a cabeça dele pode ser explodida, ela explode. Como eu disse, eu achei que ia ser o Capitão Bumerangue. Ai, cara, mas é porque eles não exploraram o personagem, eles não fizeram envolvimento com o personagem. Sim, eu sei, isso é uma coisa boa. Porque se você gostasse muito do personagem e ele morresse logo no início, você ia ficar puto. Não, ele quer te passar a seguinte sensação, a dos outros que estão ali. Você jura que Pistoleiro deu um foda pra morte do Amar? Não, entenda, gente. Filme não é só o que acontece na tela, também é o que ele transmite pra você. A sua sensação quando o Amar morreu foi o quê? Foda. A sensação que os caras ali estavam sentindo também era foda. É isso que eles querem te passar. Eu acho uma ótima ideia isso, porque, primeiro, é óbvio. A maioria das mortes no filme, aliás, foi óbvio. É óbvio que um personagem ia morrer só pra mostrar que a cabeça pode sim ser explodida, que a bombinha funciona. Na animação foi o KG Besta, aqui foi o Amar. E fizeram muito bem não explorar esses personagens, porque não teria sentido explorar o personagem pra matar ele 5 segundos depois. Muita gente também critica porque o Coringa estava muito apaixonado, o Coringa estava muito em love. Gente, vamos com calma sobre isso. Seguinte, gente, eu não achei o Coringa apaixonado, porque o Coringa, ele gosta sim da Arlequina, mas ele tem uma afeição deturpada por ela. É uma espécie de obsessão, e essa obsessão é muito bem retratada no filme. Ele quer a Arlequina de volta. Deveriam ter incluído uma fala dessa, que tem na animação, que o Coringa diz: eu odeio que mexam nas minhas coisas. Você aí, novato, não gosto de gente pegando minhas coisas. Ele quer a Arlequina de volta, não é porque ele seja apaixonadão por ela, porque ela seja amor da vida dele. Não. A Arlequina é dele. Ela tem que estar com ele. Ela é uma propriedade. E é essa sensação que ele passa. Ah, mas sabe, ele parece apaixonado. Querendo ou não, ele tem essa afeição por ela. Ah, mas ele salva ela lá nos produtos químicosão. Sim, querido, o brinquedinho dele não pode se afogar tão rápido. Ele tem que salvar. Eu achei tudo muito bem justificado. Mas a Coringa parece apaixonado, cara. Gente, seguinte, você não sabe como é começo de namoro, não? Começo de namoro é tudo lindo. Eu achei, no filme, eles estão numa vibe muito começo de namoro. Então o que acontece? Começo de namoro é tudo maravilhoso, gente. É tudo legal. Depois é que fica um merda, especialmente sendo relacionamento abusivo. Em relacionamento abusivo, você alterna momentos de pura afeição com momentos bosta. E a gente vê os momentos bons por quê? Porque não faz sentido mostrar ainda os momentos ruins. Os problemas de Coringa e Arlequina não tem sentido em serem explorados agora. No spin-off da Arlequina, no segundo filme, ficaria muito mais legal. Imagina você tendo de novo a cena que no filme teve da Arlequina tendo que escolher entre o Coringa e o grupo. Ela escolheu o Coringa. Num futuro filme, ela pode ficar em dúvida nessa escolha e escolher a equipe. Não tem por que mostrar agressões demais agora, se o que eles querem passar é o laço que une o Coringa e a Arlequina, não o que separa. Não tem sentido você introduzir uma coisa no filme que você não vai explorar nesse filme. Eu achei o Coringa, assim, obsessivo. Eu não achei ele realmente apaixonado. A Arlequina, sim, é apaixonada por ele, a gente sabe. E aí, dizem que o filme ficou dividido entre uma grande introdução e uma grande luta. E eu não vejo problema nenhum nisso. Por quê? Não é o filme de uma equipe que se uniu porque não é tipo, eles são recrutados e aí tem que ter... Estão batendo parabéns lá embaixo. Não é como na maioria dos filmes de equipe, em que você recruta, aí tem sempre aquela pessoa que fica, ai não quero ir, ai não vou. E aí tem todo o convencimento, aí começa a luta, e um chega pra salvar. Não, Amanda Waller escolheu eles. Eles vão lutar. Não tem essa enrolação toda, porque eles não têm aquele dilema de querer ou não ir na missão. Não, porque eles não têm escolha. E sinceramente, eu acho que se demorasse mais, ia ficar chato. Também criticaram o sacrifício do El Diabo. Eu não critico o sacrifício do El Diabo, porque desde o começo ele tinha cara de ser aquele personagem que você ia se sentir um pouco afastado dele, mas ao longo do filme você ia se afeiçoar a ele e aí iam foder ele. Tava muito na cara quando ele dizia que não queria usar os poderes, que ele não era mais dessa vida, que depois é que a gente entendeu por quê. Que depois a gente ia sacar o que tá acontecendo. E foi assim que aconteceu, a gente acaba se afeiçoando ao El Diabo no meio do filme. E sim, ele chama os outros de família porque, bom, querendo ou não, eles lutaram junto, o cara tá sozinho. E eu acho que pra, tipo, bandidos, especialmente super vilões, beber junto é tipo o ápice, assim, tipo o almoço em família, sabe? Eles sim se ligaram, sim o El Diablo se afeiçoou a eles. Isso acontece, é normal. Se você vai criticar que o El Diablo gostou demais dos caras em poucas horas, vai criticar os filmes da Disney que os personagens se apaixonam em 24 horas. Bom, tava na cara que ia ter um sacrifício também no final. Que é mais ou menos isso. Eu tinha previsto, na verdade, 3 mortes no filme. Uma pela bomba, uma no meio da luta e uma de sacrifício. Não teve nenhuma morte no meio da luta. E a do sacrifício, que eu realmente achei que ia ser o Rick Flag. Que ele ia dar um jeito de matar ele e a June juntos e pronto. Eu achei que ia ser o Rick que ia morrer. Isso me surpreendeu e eu gostei. A única cagada, que eu realmente acho uma cagada no filme, é sobre essa parte do El Diablo. Por quê? Porque ele vira lá e tá usando os poderes. Aí ele vira uma criatura que nem a magia, irmão dela, mostrando que ele também tem um poder ancestral. Mas isso aí cria o quê? Mais dúvidas. Como ele arranjou esse poder? Nasceu com ele? Que
Que porra é essa? O que tá acontecendo? Foi a única coisa que eu achei meio merda no filme. Não, mentira, não foi a única coisa que eu achei meio merda, mas foi a coisa que me incomodou de verdade. Os poderes dele é o máximo e isso levanta mais dúvidas na sua cabeça que não vão ser respondidas. Basicamente, eles estão dizendo, procura na internet. Sobre a trilha sonora do filme, a trilha sonora é totalmente maravilhosa. Se você não acha isso, desculpa, você não é normal. Mas as músicas são perfeitas. Eles colocaram as músicas em momentos certos. As introduções dos personagens, cada um tendo sua música. Eu li uma crítica que dizia que o filme era um grande videoclipe. E eu não vejo como isso é um problema, porque as músicas são boas, encaixadas nos momentos certos, de modo que elas ficam na sua cabeça associadas àquela cena e pegam mais em você. Teve um amigo meu que disse que tinha música demais. Gente, tudo filme de hoje em dia tem música demais. A questão é que Esquadrão Suicida usou elas de um modo correto, de um modo certo, de um modo que pelo menos pra mim não incomodou. E vamos comentar também que a paleta de cores do filme é foda. Tinha hora que eu me perdia assim, olhando pro cenário, pros fundos. Eu adorei as cores do filme. Agora sim, vamos falar da montagem, que foi sim o real problema de Esquadrão Suicida pela minha percepção. Tudo questão de montagem. Assim como foi problema de montagem Batman vs Superman. Não estou falando da partezinha do Marta, porque aquilo ali foi uma cagada no roteiro mesmo. O filme teve um grande problema de montagem, de cenas excluídas. Por exemplo, a cena da Caixa Mater. E eu pude perceber que esse também foi o problema de Esquadrão Suicida. Eu vou deixar aqui no link da descrição uma lista que o Legião dos Heróis fez de cenas excluídas de Esquadrão Suicida. E como eu disse antes, o filme tem muitos pontos fortes que se tornam pontos fracos, como foi o Coringa. No caso, o marketing foi um ponto forte e fraco ao mesmo tempo. É assim com a montagem também. Ela foi um grande ponto forte e um grande ponto negativo. Tanto que o filme, em vários momentos, ele parece muito picotado. Você vê que era pra ter alguma coisa ali, mas foi tirada. Não é que não escreveram, não é que não planejaram, não, é porque tiraram. Uma prova disso são as muitas cenas deletadas do Coringa. Como eu disse, Jared Leto chegou a dizer que daria pra fazer um filme com as cenas que ele gravou pro Coringa. Então imagina todas as coisas que esse cara fez e foi embora. Vai estar, tipo, no máximo nos extras do DVD. Mas a montagem também foi um ponto muito forte na introdução dos personagens. Quando mostra o pistoleiro e cai lá aqueles negócios, todas as informações das armas que ele usa. Quando é a da Arlequina, que aparece de um modo meio neon, piscante na sua cara. De um modo meio insano, talvez. E uma parte que você pode perceber que realmente foi problema de montagem é o dos flash forwards. Como assim, Sarah? Bom, o Flash Forward seria um momento perfeito para eles explorarem, por exemplo, a Katana. Porque a Katana, a gente soube da história dela só pelo Rick Flag. Eu acho que ela foi a personagem que foi introduzida de modo pior. Porque ela não tem direito nem à introdução dela, tá ligado? Todo mundo teve uma introdução, menos a Katana. Só o Rick Flag falando. A gente sabe só o básico sobre a Katana, da história do marido dela, da espada. Naquela parte em que a magia faz eles verem o que eles mais querem e ela diz que ela pode dar isso pra eles, a gente queria ver de todos os personagens. E eles com certeza gravaram, só não botou no filme. Seria um momento perfeito, por exemplo, pra gente se afeiçoar mais a Katana. Pra ver a vida dela com o marido dela. Pra ver como ela sonha a vida dela com o marido dela. Esse tipo de coisa. E a gente vê que nessa parte desses flash forwards foram cortados os outros personagens. Que eu me lembro, o Crocodilo tava na água nessa hora. E também não teve nem sombra de flash forward do Capitão Boomerang, pelo que eu me lembro. Se tiver tido, me desculpem, mas eu sei que não teve da Katana e que foi uma oportunidade muito desperdiçada. É nessa parte que você percebe que eles realmente tiraram muitas coisas e o filme ficou meio picotado. Como eu disse aqui quando eu falei do Coringa, eu acho que no futuro filme o Coringa pode ser o vilão e forçar a Arlequina a escolher entre o Esquadrão e ele. Também é uma chance para eles explorarem mais os personagens que não foram explorados bastante agora nesse filme. E de mostrar o que todo mundo quer ver, o Coringa filha da puta. Não é isso que vocês querem? Você vê o Coringa sendo isso no futuro filme? Bem capaz de ter isso. E uma coisa que eu percebi bastante em Esquadrão Suicida, que eu já tinha percebido em Batman vs Superman, e que eu vou inclusive gravar um vídeo sobre o assunto depois, é que a DC tá tentando entregar pra gente as personagens femininas. Você pode falar o que você quiser de Batman vs Superman, mas você não diga que a Mulher Maravilha não está maravilhosa. Você pode falar o que quiser de Esquadrão Suicida, mas não diga que a Arlequina e a Amanda Waller não estão maravilhosas. A DC tá mandando mulheres muito legais pra gente, eu acho que eles têm uns planos muito legais com essas garotas. E é isso, gente, eu espero realmente que o vídeo não tenha ficado muito extenso. Eu tentei falar rápido, provavelmente depois que eu desligar a câmera eu vou pensar em 1 bilhão de coisas que eu poderia ter falado e não falei. Mas é isso. Compartilha esse vídeo, divulga por aí pra aquele seu amigo que gostou, que não gostou, Esquadrão Suicida, ver outra opinião. Eu só vi gente basicamente falando mal, eu me senti quase na obrigação de falar um pouco bem do filme, porque, meu Deus, gente, se o filme fosse tão ruim, não tinha dado tanta bilheteria. E é isso, se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo nas redes sociais, Twitter, Facebook, dá uma olhada no minha fanfiction onde eu posto minhas histórias. Espalha esse vídeo por aí, gente, espalha, vamos espalhar. Me segue nas redes sociais, estão na descrição do vídeo, e fazendo tudo isso, você deixa a Sarah feliz.